Olá, eu sou a doutora Vivian, dermatologista, e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre fios. Os fios, eles são uma grande evolução da medicina. A gente já teve alguns fios que eram definitivos, que hoje em dia a gente não utiliza mais, que foram os fios russos e os fios de ouro. Porém, há mais ou menos uns 5 anos vem surgindo cada vez mais alguns tipos de fios e hoje em dia a gente tem muitos tipos. O que a gente mais utiliza aqui no consultório são os fios de PDO, que é uma substância que é absorvida, então ao longo de um ano ele não tem mais no nosso organismo, porém ele deixa em volta dele uma capa de colágeno, que isso também faz com que tenha o efeito de tração e o efeito de estímulo de colágeno. Além disso, a gente tem os fios mais novos, que são os fios aptos, que eles vêm como uma revolução, assim eu diria, no mercado, que ele é um fio que ele é mais grossinho um pouco, de um outro material, que também é absorvível, porém a durabilidade dele é maior. Ele tem uma durabilidade de em torno de 2 anos. Além disso, ele também tem em volta dele uma capa de ácido polilático, que é a mesma substância que a gente utiliza em bioestimuladores de colágeno, como por exemplo o Sculptra. Então, em volta dele ele também tem essas micropartículas de ácido polilático que ajudam também no estímulo de colágeno. Então, além dele ter um efeito de tração já na hora, ele também tem um efeito cada vez melhor conforme vai passando os meses, tem ainda o efeito dele acontecendo. Além disso, a gente tem um efeito de tração maior na hora, então na hora a gente já consegue ver um efeito de melhora da net, melhora do sulco aqui, do bigode chinês. Além disso, existe um protocolo que a gente utiliza na região aqui da papada para dar um efeito de puxar mesmo aquela papadinha, que muitas vezes é mais a pele que fica sobrando. Temos também os fios da região da sobrancelha para dar um efeito de elevação do olhar, um efeito de fox eyes, por exemplo. A gente também utiliza alguns protocolos na região corporal, então, por exemplo, podemos utilizar um fio na região do umbigo para elevação do umbigo, podemos utilizar os fios de PDO para estímulo de colágeno na região dos braços, das pernas, para que a gente tenha uma produção de colágeno nessa região. Então eu sempre explico para o paciente que a gente tem uma divisão básica assim, de fios. Os fios que fazem uma atração já na hora e os fios que não fazem nenhuma atração, eles apenas vão melhorar a pele, trazendo então um estímulo de colágeno a longo prazo. Então a gente divide esses fios como fios de tração e fios lisos. Os fios lisos, os protocolos são com mais quantidade de fios, porque a gente precisa daquele acúmulo de um monte de fiozinho para ter o resultado do estímulo de colágeno e da firmeza da pele. Já os de tração, algumas vezes a gente utiliza 2, 4, 6, 8, dependendo do rosto, dependendo do protocolo que a gente quer fazer. A gente utiliza daí com um efeito de tração mesmo. E além disso, ele também tem o benefício do estímulo de colágeno na região. Então a gente adora os fios aqui, utilizamos bastante com vários protocolos diferentes, mas o que eu sempre digo para o paciente é que o mais importante é a gente fazer uma avaliação para entender se aquele paciente é candidato ao fio. Alguns casos a gente precisa preparar a pele para poder receber esse fio. Algumas vezes o paciente chega no consultório e ele já quer direto fazer o fio, porque ele dá aquela puxadinha aqui na frente do espelho e já acha que sim, vou resolver com essa puxadinha com fio, e não é bem assim. O fio, ele tem um resultado incrível de tração, mas ele também precisa que a pele esteja bem tratada. Então, eu explico que quando a gente vai jogar uma corda, se a gente não tem o outro lado do muro seguro, né, forte, a gente não consegue puxar esse muro. E aí, por isso que a gente precisa, sim, ter uma pele com os preenchimentos em dia, ter os tratamentos de tecnologia, né, como ultrassom, fotona. Além disso, os bioestimuladores, então tudo isso é muito importante. Além disso, também é importante a gente ver se essa paciente não tem a necessidade de fazer uma cirurgia mesmo, né? Uma ritidoplastia ou uma cirurgia minimamente invasiva, onde vai dar uma leve puxadinha aqui embaixo, mas com corte. Então tudo isso é importante a gente pesar na balança e entender qual o tratamento que o nosso paciente vai ter melhor resultado. Então, alguns questionamentos que surgem aqui. Se o procedimento dói, porque algumas pessoas olham às vezes na internet e acham que dói, mas na verdade não dói nada. A gente utiliza um anestésico injetável, que é a lidocaína, então a gente aplica esse anestésico e o paciente não sente nada de dor. A recuperação ela é super rápida, então no outro dia pode fazer suas atividades, a gente só pede para não fazer exercício nas primeiras 24 a 48 horas, exercício físico. O resto tá tudo praticamente liberado, né? E claro, pode ficar um inchadinho, um roxinho,
Isso às vezes pode acontecer, mas nada que a gente não consiga hoje em dia disfarçar com a maquiagem ou com o protetor solar. Se você ficou com mais dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.